Então, nós vamos estudar hoje sobre decisão de ser um discípulo. Marcos, capítulo 8, de 27 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Então, meus amados irmãos, decisão de ser um discípulo. O Senhor Jesus, indo com os seus discípulos, lhes faz uma pergunta: o que os homens pensam ao meu respeito? O que é que eles dizem? Qual é a concepção ou a definição que eles têm a respeito do Filho do Homem? E aí os discípulos começaram a dizer, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é João Batista, e assim por diante. E aí Jesus pergunta a eles: e vocês? O que pensam ao meu respeito? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus se alegrou com esta resposta e disse: não foi você, não veio de você, Pedro, mas de Deus. Foi Deus que revelou a você esta definição a respeito do Filho do Homem. É exatamente isso, porque na verdade, meus irmãos, cada ser humano tem uma definição a respeito de Jesus. Você sair por aí perguntando: quem é Jesus para você? O que é que você acha? Qual é a definição? Qual é o conceito que você tem de Jesus? Aí cada um vai dizer uma coisa: ele é tudo para mim. Ele como foi dito aí, é um profeta, foi um homem bom, e assim por diante. Mas são definições genéricas, são definições vagas. O que Jesus quer é clareza. Jesus é o Filho de Deus, em primeiro lugar. Jesus é o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o mediador entre Deus e os homens, o único que pode nos unir a Deus, porque senão as seitas vão crescendo, vão se proliferando. O que é uma seita senão a negação de Cristo? O que é uma religião falsa senão uma maneira, uma tentativa de ir para o céu com seus esforços, pelos seus méritos? Eles tiram Jesus, tiram o mediador e colocam um outro
um outro mediador. É como ir para o céu subindo numa escada. Você já parou para imaginar uma pessoa subindo numa escada até chegar no céu? O que é que vai acontecer? Né? É claro que isso é hipotético, mas imagine que alguém tentasse. Ia chegar um momento que ela iria cair, se cansar e cair. Mas aí Deus, Jesus, apara a pessoa e diz assim, não é pelos seus esforços, não é pela sua boa obra, não é pela sua religião, não é pela lei, mas é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E aí Cristo vai levar a pessoa para o céu. A gente só vai para o céu, irmãos, por causa de Jesus. Nós temos que ter uma concepção correta do que é, de quem é o Senhor Jesus. E aí sim nós passamos a entender o que é o verdadeiro discipulado. Foi estudado aqui, como eu falei, que o Senhor nos escolheu, somos discípulos porque Ele nos escolheu, e Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Como o Senhor Jesus Cristo diz lá em João 15, 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Portanto, o Senhor Jesus, Ele foi contundente, foi firme, foi claro ao dizer que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que tomou a iniciativa. Ninguém toma a iniciativa primeiro de ir a Deus. Nenhum ser humano escolhe a Cristo ou a Deus. Pelo contrário, é Deus que nos escolhe. E depois que Ele nos escolhe, depois que Ele nos salva, aí nós passamos a ter compreensão do que é ser um discípulo, e aí a gente passa a seguir a Cristo. A gente passa a entender isso porque discipulado, ser discípulo de Jesus exige compreensão, não é uma coisa irracional, não é um andar cego, não é um salto no escuro, sabe? É algo racional. É você compreender que seguir a Cristo exige renúncia, como foi o texto foi lido aqui. O Senhor Jesus, falando com eles, com os discípulos, quando Pedro disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus falou assim, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É interessante que Pedro começou a querer ensinar Jesus. Como é que o discípulo vai ensinar o mestre? Você já parou para pensar? Tem crente que quer ensinar a Deus. Não, não é assim não, Deus. É errado. É desse jeito aqui. Eu quero ser crente do meu jeito. É quando eu quiser. É na hora que eu quiser. Eu vou para a igreja no dia que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu leio quando eu quiser a Bíblia. Eu oro no dia que me der vontade. E aí Jesus falou assim, não sou eu que estou errado, é você que está errado. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E aí Pedro queria ensinar Jesus, imagine, quando Jesus falou que ia ser preso, que ia ser julgado, condenado, chicoteado, esburrado, que ia ser finalmente crucificado. Aí o Pedro disse assim, não, Senhor, olha, ele ensinando a Jesus, o Senhor está errado, que isso não te aconteça, tem misericórdia. Quer dizer, uma coisa como que racional, né? Talvez eu dissesse a mesma coisa, talvez você também dissesse, não, Senhor, que isso não te aconteça. Como diz o pentecostal, está amarrado. Já imaginou o Senhor ser preso, o Senhor ser morto, o Senhor... Não, está errado. Jesus pega e olha para os discípulos, repreende Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás, não cogitas das coisas de Deus, mas somente das dos homens. O que o Senhor Jesus quis dizer é que, quis ensinar Pedro, é que, em primeiro lugar, Pedro, não é você que me ensina, quem ensina sou eu. Segundo lugar, eu devo ir à cruz sim, eu vou para a cruz sim, porque se eu não for para a cruz, quem é que vai pagar os seus pecados? Quem é que vai lhe salvar? Esse é o único meio, o único método que Deus se utilizou para salvar a sua vida e a vida de todos os que aqui estão. É eu ir para a cruz, morrer e pagar os pecados de vocês.
Foi isso que o Senhor, então, ensinou a Pedro e aos demais discípulos que ali estavam, né? Então, amados irmãos, é o Senhor que ensina ao discípulo e não o discípulo ao Senhor. E em sequência, o Senhor diz para eles: se vocês querem realmente ser meus discípulos, vocês terão que renunciar à própria vida. Se vocês querem realmente que eu salve vocês, que eu perdoe os pecados de vocês, que vocês tenham a vida eterna, vocês terão que renunciar à própria vida. Vocês terão que renunciar à religião de vocês, os conceitos errados, equivocados de vocês, as doutrinas que vocês aprenderam, que vocês ouviram dos antepassados de vocês, as tradições dos homens. Vocês precisam abandonar tudo isso e andar agora em novidade de vida, num novo conceito de vida, novo ensinamento, um princípio de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Portanto, o Senhor diz para eles que eles precisariam estudar mais. Em outras palavras, o Senhor quer dizer isso. Vocês precisam estudar mais. Vocês são muito acomodados. Estudem mais as Escrituras. Compreendam mais a minha revelação. Entendam mais como discípulos, como aprendizes. Discípulo é aprendiz. Discípulo é aluno. Imaginou o aluno preguiçoso que não gosta de estudar, que não gosta de ler, que não gosta de raciocinar, que não gosta de pensar? Esse aluno, ele vai ser enganado, vai ser levado pelo primeiro vento de doutrina que aparece. Não é à toa que nós temos crentes fracos sendo levados pelos ventos de doutrinas por aí. Qualquer revelaçãozinha que o sujeito diz lá e você acredita piamente. Amado irmão, amada irmã, você não precisa mais de nova revelação, não. A Bíblia, a palavra de Deus é suficiente para você. Rejeita essas revelações que tem por aí, porque, preste atenção, é por isso que os problemas têm acontecido, é por isso que as seitas têm se proliferado, é por isso que os ensinamentos falsos têm... Já imaginou? Cada um de vocês agora vai ter uma revelação. Aí chega para mim, ó pastor, Deus me revelou isso, isso e isso. Aí essa revelação vai virar uma doutrina. Doutrina é um ensinamento que cada um tem que seguir. Aí cada um tem uma revelação. Gente, isso é um absurdo. Nós não podemos e não devemos aceitar mais revelações extra-bíblicas hoje. Não precisamos, por quê? Porque o que Deus queria e quer nos ensinar para a nossa salvação é suficiente, o que foi revelado nas Escrituras. Eu não estou dizendo que não existe muito mais, mas para a nossa salvação, para o nosso bem-estar, é suficiente o que está nas Escrituras Sagradas. Portanto, nós devemos rejeitar estas revelações que existem por aí, estes ensinamentos, essas doutrinas, como nós estudamos aqui pela manhã mais cedo. Nós devemos rejeitar, não devemos aceitar, porque senão, amados irmãos, nós estaremos querendo ensinar a Cristo e não Cristo a nós. Aí, aqui o autor aqui da revista, ele diz que Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo muito conhecido do século XX, ele era alemão, inclusive ele viveu na época da guerra, Segunda Guerra Mundial, e para quem não sabe, Dietrich Bonhoeffer foi enforcado, né? O ditador da época, que foi o Hitler, que foi responsável por milhares e milhares de mortes, mandou enforcar a este homem de Deus, era um pastor lá na Alemanha, e esse Dietrich Bonhoeffer foi enforcado. Então ele diz o seguinte, ele escreveu e deixou escritos, por isso que nós sabemos dos ensinamentos, disse que o maior inimigo do cristianismo na sua época era a graça barata. Ele disse, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, a graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. Então ele falou isso. E é o que nós temos vivido hoje, meus irmãos. Uma graça barata. Gente que prega um evangelho, mas sem a cruz.
o evangelho da prosperidade, do bem-estar, um evangelho que quem manda é o homem, sendo que nós sabemos que o Senhor Deus é soberano. Não podemos aceitar o antropocentrismo, mas um cristocentrismo. Cristo é que está no centro da vida de cada um de nós, da igreja, do seu povo. Vamos, então, tomar muito cuidado com essa graça barata que tem por aí. O Senhor Jesus, como foi lido aqui, exigindo que aquele que quisesse segui-lo deveria renunciar à própria vida. Do contrário, não haveria nenhuma possibilidade de ser salvo. A pessoa estaria se enganando. O sujeito está ali na igreja, mas está se enganando a si mesmo, porque ele é dono do próprio nariz, né, como nós falamos, e não Cristo. Mas acredite, Jesus está dizendo que é ele que manda em cada um de nós, que é ele que governa os nossos pensamentos, a nossa vida, a nossa teologia, os nossos ensinamentos, a nossa história de vida de um modo geral. Ele é Salvador, mas é Senhor também. É ele que governa os nossos passos. É por isso que nós temos que estudar as Escrituras para não sermos enganados. Então, continuando aqui, tem um outro autor chamado Dallas Willard, afirma que, abre aspas, o maior desafio que a igreja enfrenta hoje é a formação de discípulos autênticos de Jesus, fecha aspas. Então, esta concepção deste autor, né? A maior dificuldade, o maior desafio é a formação de discípulos autênticos, verdadeiros. E isso só é possível, meus amados irmãos, mediante o estudo da palavra de Deus. Estude, leia, ouça, preste atenção aqui, amados. Estamos numa época de muitos pregadores, não é verdade? Não tem muitos pregadores aí na internet? Não tem muitos televangelistas? Não tem muitos pastores aí pregando, ensinando aí na internet? Então, eu queria sugerir que você ouvisse bons pregadores. Porque quando você ouve um pregador ruim, um pregador que não ensina verdadeiramente a palavra de Deus, e presta atenção, ensinar a palavra de Deus é pegar um texto, olha, pega o texto e explica o texto. É isso que é a palavra, pregação da palavra de Deus. Não é uma coisa da cabeça dele, não. Entendeu? Ouça, assista bons pregadores, Augusto Nicodemos, assista Hernandes Dias Lopes, assista Marco Granconato, assista Heber Júnior, Heber Campos, e assim por diante. Tem outros e outros e outros que não me veio à mente agora, mas que você pode e deve estudar. Amados irmãos, não percamos tempo assistindo pregadores que não se dão o trabalho de estudar as Escrituras Sagradas. Aqui na nossa igreja nós temos o cuidado de estudar e trazer uma mensagem bíblica. Vocês são testemunhas. Eu nunca cheguei aqui para dizer para vocês, olha, Deus me revelou isso, isso, isso e isso. Qual foi o dia que o pastor de vocês já chegou aqui para dizer isso para vocês? Nunca. O que Deus me revelou está aqui, é na Bíblia. Amados, vamos abrir a Bíblia agora e estudar a palavra de Deus. Vamos estudar a revelação de Deus. É isso. E aí, na pregação, a gente explica o que está nas Escrituras. Porque senão a gente vai abrir um precedente para uma série de revelações, como infelizmente a gente chega em algumas igrejas, e chegando lá você não ouve uma mensagem bíblica. Lá você ouve revelações. Já contei para vocês que cheguei numa igreja e o pregador fechou a Bíblia, ao invés de abrir e pregar a Bíblia, ele fecha a Bíblia e começou uma sessão de revelações. Ele dizia, Deus está me revelando que aqui tem, por exemplo, 5 pessoas que vai ter uma vitória essa semana. Quem é a primeira pessoa, segunda pessoa e assim por diante. Coisa horrível. Fiquei assustado, fiquei escandalizado. E, incrivelmente, as pessoas levantavam a mão. Quem é que não quer receber uma bênção essa semana? Todo mundo. Mas isso não é orientação bíblica, não é pregação bíblica. A gente tem que chegar na igreja e ouvir o pregador abrir a Bíblia e explicar a Bíblia, a palavra de Deus. Isso é discipulado, isso é ensinamento, isso é palavra de Deus. Então aqui o autor continua dizendo o seguinte: hoje as pessoas são chamadas a aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal, mas dispensadas
de uma vida de compromisso, aprendizagem e obediência a Jesus. A salvação, segundo a Bíblia, é exclusivamente pela graça, mas só pode ser recebida e desfrutada mediante o arrependimento de pecados, a fé em Jesus e uma consequente vida de obediência e submissão. A conversão verdadeira vem acompanhada de discipulado. Nos estudos anteriores, falamos sobre a eleição e o chamado para o discipulado. Hoje estudaremos a decisão de ser um discípulo de Jesus. Então, nós que aprendemos aqui sobre a eleição, Deus elegeu você. Depois aprendemos aqui também sobre o chamado para ser um discípulo. Hoje você vai aprender sobre a decisão, agora é sua. A decisão de ser efetivamente um discípulo de Jesus. Você precisa ter uma compreensão que você é um discípulo de Jesus. Discípulo é um eterno aprendiz. Nunca vamos ser mestres de Jesus. Podemos ser mestres, né? Eventualmente, um ou outro, Deus vai se separar para ser mestre dentro da igreja. Mestre é aquele que ensina, mas antes de ser mestre da igreja, ele vai ensinar a si mesmo e ele vai ensinar a igreja do Senhor. Então, vamos tomar essa decisão de aprender em discipulado? Vamos tomar essa decisão de positivamente buscar o conhecimento de Deus? Conhecimento de Deus é indispensável, irmãos, para uma vida abençoada, uma vida rica na presença do Senhor. E também para a nossa salvação, como diz João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Em outras palavras, Jesus falou, vocês não dizem que conhecem a Deus? Então, conheçam a mim também. Conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Deus, porque assim, o mundo diz que crê em Deus, não é isso? Se você sair e perguntar, você crê em Deus? Todo mundo diz, eu creio. Você crê em Deus? Creio. Mas você crê em Jesus, o Filho de Deus? Você ama Jesus? Aí é outra história, né? Você adora Jesus? Você serve a Jesus? A salvação, amados irmãos, passa por Jesus. Deus salva você por meio de Jesus, não é diretamente, não. Deus nunca salvou e nunca salvará ninguém diretamente. Primeiro, ele salva por meio de Jesus. Jesus é o mediador entre você e Deus. Aprendamos isso. Então, em primeiro lugar, o nascimento do discípulo. O discipulado começa quando decidimos conhecer quem é Jesus. E foi lido aí sobre isso. Em Marcos 8, 27 a 29. Vamos ler aí, Marcos 8, 27 a 29. Marcos 8, 27 a 29. Então Jesus e os seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Muito provavelmente Jesus falou esse último versículo aí pelo fato de que ele estava num período no auge da sua popularidade, e para não despertar a sanha dos líderes religiosos que estavam perseguindo, aí Jesus falou essas palavras, mas ele próprio falou depois, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, fazer discípulo é uma ordem de Jesus. O que é fazer discípulo se não multiplicar discípulos? O que é fazer discípulo se não você convidar um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um filho, alguém para vir estudar sobre Jesus? O que é fazer discípulo, senão o desejo de que outras pessoas também sejam discípulas de Jesus, como você é discípulo de Jesus? Você tem orado pelas pessoas para que elas se tornem discípulas de Jesus? Tem orado pelos seus familiares? Tem orado, intercedido, inclusive convidado pessoas para virem se unir a nós?
Esse é o momento, amados irmãos, de fazermos discípulos. E esta é a maneira, é a gente convidando, é a gente ensinando, é a gente orando pelas pessoas. Nós precisamos multiplicar discípulos. Nós precisamos fortalecer a igreja do Senhor com outros discípulos. Nós precisamos fortalecer esse exército, as trincheiras do exército do Senhor, com outros discípulos, mas que sejam discípulos genuínos, verdadeiros, transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos fazer isso. Perguntou Jesus aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos responderam que muitos reconheciam Jesus como um profeta de Deus, tal como João Batista ou Elias. Mas Jesus queria a opinião deles. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu em nome dos discípulos: tu és o Cristo. Foi a resposta de Pedro. Interessante que o mundo tinha uma resposta errada. Não, nos dizem que o Senhor é um profeta. Jesus era um profeta? Talvez fosse também um profeta, mas antes de profeta ele era e é filho de Deus. Jesus era João Batista? Claro que não. Jesus era Elias? Claro que não. Mas as pessoas pensavam que Jesus era isso. E aí você vai hoje perguntar às pessoas, as pessoas também têm uma concepção, uma doutrina, um ensinamento errado de Jesus. Tradicional, recebeu dos seus antepassados. O Jesus das pessoas lá fora é o Jesus que está lá no quadro, na parede. Ele olha lá aquele Jesus bonito lá, com os olhos azuis, né? Os cabelos escorridos, um Jesus americano que está lá na parede, pendurado. Esse que é o Jesus deles. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com essas idolatrias. Isso é coisa da igreja romana, não é da igreja evangélica, não. Pode ser bonito como for, mas isso corrompe a religião. Corrompe, nós não adoramos ídolos. Qualquer retrato, qualquer imagem religiosa é idolatria. Rejeite na sua casa. Se você tem na sua casa, jogue fora. Qualquer religião, qualquer retrato religioso é idolatria e isso é abominável pela palavra de Deus. Leia depois, Êxodo capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura, diz a palavra de Deus. Portanto, o Jesus que nós adoramos e que servimos é um Jesus vivo, verdadeiro. Ele está vivo, ele não está na cruz, ele não está morto, ele ressuscitou, ele vive. E ele não nos autoriza a adorá-lo por meio de imagens. Isso é desonrar a Deus. Mateus registra que Jesus declara a Pedro: então Jesus lhe perguntou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Este conhecimento é fruto de uma revelação espiritual de que ele recebeu de Deus, necessária a salvação de uma pessoa. Só podemos conhecer espiritualmente quem é Jesus por meio da iluminação do Espírito Santo. É um esclarecimento sobrenatural que Deus produz na mente e no coração daquele que ouve a palavra, tal como uma luz que é acesa na escuridão. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O conhecimento de quem é Jesus é descrito como um nascer de novo, ou como uma conversão de vida. Então, nós precisamos compreender de fato quem é Jesus, não só de ouvir falar, não só de uma definição, não só de uma concepção, mas de uma experiência. Quem é Jesus para você? Jesus foi um santo que viveu no passado. Jesus foi um bom homem. Jesus foi um profeta. Se Jesus para você não for o seu Salvador, se Jesus para você não for o seu Senhor, o seu Deus, você ainda está perdido. Se você ainda não teve uma experiência genuína com Jesus, você ainda não é um discípulo de Jesus.
A experiência genuína com Jesus acontece quando você publica a sua fé e diz para todo mundo, sem medo, sem vergonha, Jesus me salvou. Eu me arrependi, confessei os meus pecados e hoje eu sou uma nova criatura. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, a concepção que nós temos que ter de Jesus passa pelo conhecimento, mas pela experiência. A experiência que cada um de nós tem com Deus, ou teve com Deus por meio de Jesus. É necessário que nós confessemos publicamente. Ou você tem vergonha de dizer que é crente? Ai, já imaginou o que é que meu vizinho vai pensar de mim? Eu andar com uma Bíblia, vai gozar da minha cara. Já pensou o que é que minha família vai pensar de mim? Eu, crente, coisa nenhuma? Que nada. Na religião que eu nasci, essa eu vou morrer. Exato, e vai para o inferno. Porque quem salva não é a tua religião, quem salva é Jesus. É necessário que confessemos publicamente. O próprio Jesus falou lá em Mateus, capítulo 10, 32 e 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus e diante dos anjos. Em outras palavras, se você tem vergonha de dizer que é crente aqui, Jesus vai ter vergonha de você quando você chegar lá no céu. Jesus vai dizer, isso aí não pertence não, teve vergonha de mim lá na terra. Amou o presente cego, preferiu dar satisfação às pessoas, preferiu andar agradando aos homens, teve vergonha de assumir a identidade cristã, teve vergonha de dizer que era crente. Amados irmãos, Jesus quer pessoas intrépidas, corajosas, crentes genuínos, verdadeiros, que não temem ao mundo, que não temem ao diabo, mas que teme somente ao Senhor Deus, um temor de obediência, de compromisso, de lealdade, de verdade. Nós precisamos compreender isso na nossa vida. Segundo lugar, meus irmãos, decidindo ser um discípulo. Jesus se volta à multidão e faz um convite pessoal. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me, que está no versículo 34 do texto que foi lido. 4 aspectos envolvem esta decisão, tá bom? Quais são os 4 aspectos que envolvem esta decisão? Primeiro, decisão pessoal e calculada. Segundo, decisão de renunciar a si mesmo. Terceiro, decisão de tomar a cruz, a sua cruz. Quarto, decisão de seguir a Jesus. Ok? Vamos estudar esses 4 pontos aqui, de forma bem resumida. Em primeiro lugar, decisão pessoal e calculada. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus. Se alguém, Jesus não saiu puxando no cabelo de ninguém para seguir. Você já viu Jesus puxando, venha, me siga, me siga. Jesus puxou o cabelo de alguém para segui-lo? Não. Falou para eles, vocês querem me seguir? Então faça o seguinte, se quiserem me seguir, terá que se negar. Negar sua religião, negar os seus pensamentos, as suas ideias, suas concepções, suas ideologias, e me seguir fielmente, com compromisso, com lealdade, com verdade. Me siga como eu quero e não como você pensa ou como você aprendeu por aí. A decisão de seguir Jesus é pessoal e intransferível. Tem gente que vai para a igreja porque papai vai. Ah, meu pai vai para a igreja, eu vou. Ou então, meu marido vai para a igreja, eu vou. Minha mulher vai, eu vou. Aí eu só vou para a igreja se fulano for. Se ciclano não for, eu não vou. Aqui nós já recebemos pessoas aqui, por exemplo, que veio o casal. Aí, é claro que eu não vou dizer quem é, não vou citar nomes, mas, por exemplo, a mulher desistiu, o marido também desistiu. Aí eu fico pensando, mas vieram por quê? O marido veio por causa da mulher? Por que não veio por causa de Jesus? Se você que é crente aí, seu marido ou sua mulher desiste de ser crente, você vai desistir? Vai desistir? Você é crente por causa das pessoas ou é por causa de Jesus? A gente tem que ser crente por causa, única e exclusivamente de Jesus. Renunciar a si mesmo. O chamado de Jesus ao discipulado faz do discípulo um ser solitário. É você e você, amado. É você e você, amada. Você e Jesus e acabou.
Independentemente se papai, se mamãe, se o marido, se a mulher, se o filho, se quem quer que seja é crente ou não. Porque quando você chega lá em cima, não é o fulano que vai te defender, não. Você não vai prestar contas a Deus porque, eu não sou crente e sabe como é que é, né, Deus? Eu deixei de ser crente porque fulano de tal me escandalizou, porque ele disse que era crente, mas roubou, porque ele disse que era crente, mas mentia, porque ele disse que era crente, mas batia na mulher, porque ele disse que era crente, mas traía o marido, porque ele dizia que era crente e assim por diante. É? Essa é a sua justificativa diante de Deus? Deus não vai querer saber disso, não. Você tem que ser crente independentemente dos escândalos. Independentemente se alguém é, se alguém não é, você e você. É você e Deus, é você e Jesus. Quer queira, quer não, tem que se decidir. Tem que tomar a sua decisão sozinha. Falou Dietrich Bonhoeffer. Lucas afirma que o discipulado, é um empreendimento que também precisa ser calculado. Veja que Deus não engana ninguém. Você já viu aquele tipo de evangelho açucarado? Evangelho água. Você sabe o que é evangelho água com açúcar? É aquele evangelho fácil. Olha, venha para Jesus. É sombra e água fresca. Não vai ter, sua vida vai ser uma maravilha. O que foi que Jesus falou? Foi isso? Não foi isso, não. Pelo contrário. Jesus falou, no mundo, vocês são meus discípulos, não são? Eu quero advertir para vocês que vocês vão passar por provações. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus não enganou ninguém. Jesus não pregou o evangelho água com açúcar. Jesus pregou o evangelho real, verdadeiro. Um evangelho genuíno e não um evangelho fácil como se tem pregado por aí. Então, Lucas disse que o evangelho, que discipulado é calculado. O que é um discipulado calculado? Você vai calcular se vale a pena seguir a Jesus ou não. Se você achar que é muito difícil, é melhor você continuar na situação que você está, mas sabendo, é claro, que está perdido, né? E se você quiser seguir a Jesus, sabendo também que passará por lutas, provações, até críticas, perseguições das pessoas, zombaria. Você vai encontrar alguém que vai dizer, ó o crentinho, ó a crentinha, né? Vai encontrar esse tipo de gente. Tô nem aí, eu quero é Deus, como diz a música. Tô nem aí para o que as pessoas pensam ao meu respeito. O que eu quero é viver para a glória de Deus. O que eu quero é viver para Jesus e acabou a história. Você falou que não é fácil, né? Seguir a Jesus. Todo decidido. Só que aqui em Mateus 11:30 diz, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Exatamente. Porque, veja só, embora não seja fácil, Jesus né, disse que não, que a seguir a ele não é fácil, mas ao mesmo tempo ele iria ajudar. É porque o que é jugo? Você sabe o que é jugo? Jugo as preocupações. Não, literalmente, o que é jugo? Jugo é um peso. Jugo é um peso, né? É uma canga, né? Literalmente é uma canga. Aquela canga que coloca no boi. Mas a canga coloca um boi só ou em dois bois? Em dois bois, não é isso? Aí os dois bois vão puxar a carroça. Imagine aí colocar aquela canga em um boi só. O que é que vai acontecer? Vai ficar muito pesado para um boi. Mas se tem a canga nos dois bois, vai ficar mais fácil para arrastar o peso. Pois Jesus disse, quer dizer isso. Ele quer dizer, olha, eu vou ajudar você a carregar esse peso aí. Embora eu diga para vocês que seguir a ele seja realmente difícil, porque tem que renunciar à própria vida, tem que lutar, tem que renunciar, mas eu quero dizer que eu vou ajudar. E que bom, não é? Saber que o Senhor nos ajuda, saber que o Senhor não nos deixa, ele deixou o Espírito Santo, ele disse assim, eu vou enviar o outro Consolador. Com que objetivo? Justamente para nos ajudar a carregar esse peso. E ele nos ajuda mesmo. As dores, as lutas, quando nós adoecemos, quando nós temos dificuldades, quando nós temos provação, ele nos ajuda nestas dificuldades, nessas provações. Graças a Deus que nós temos esse conforto, essa ajuda do Espírito Santo. Respondeu? Oi.
Isso, exatamente. Sem ele, sem Jesus, seria impossível carregar a cruz, seguirmos ao Senhor. Lucas, então, ele afirma isso, que o discipulado é calculado, e ele dá o exemplo de uma construção, né? Lembra lá daquele exemplo, ou daquela ilustração que Jesus conta, que um homem, quando vai construir uma casa, ele tem que colocar na ponta do lápis se tem dinheiro suficiente para acabar, porque se ele não tiver dinheiro suficiente, começar, e aí começa, mas não termina, as pessoas passam e dizem assim, olha, começou e não teve dinheiro para acabar. Eu me lembrei da minha construção lá. As pessoas passam e começam a zombar. E é verdade. Por que Jesus contou esta ilustração? Porque ele disse que tem gente que segue a ele e deixa no meio do caminho. Desiste. Por quê? Porque não atentou para estas palavras de Jesus, que seria difícil. E aí a pessoa era perdida, mas seguiu a Jesus porque foi atrás de coisas. Era uma pessoa interesseira, queria apenas o bem-estar, queria apenas coisas, saúde, prosperidade financeira. E aí, ela não calculou direito que Jesus falou que tinha que renunciar à própria vida. Ela queria as coisas boas, mas não queria renunciar à própria vida. Não queria renunciar. E aí, ela, quando encontra as lutas, as provas, o que é que vai acontecer? Ela deixa pelo meio do caminho. Faz como o homem que não teve dinheiro para continuar a construção. E essa pessoa não calculou. Acredite, discipulado tem que calcular, tem que ver se realmente você quer assumir a todas as lutas, as advertências que Jesus falou que nós passaríamos. Nós temos que verificar isso. Seguir a Cristo tem suas implicações. Não pensemos que seguir a Cristo é sombra e água fresca, férias, só coisa boa. Claro que é a melhor coisa que você vai receber da sua vida. Claro que você vai receber a vida eterna. Claro que você vai receber a salvação. Você vai para o céu, não é para o inferno. Mas isso, meu amado, minha amada, isso tem um custo. Não para você alcançar ou ganhar o céu, mas até lá, chegar lá, você necessariamente terá que passar por provação. Você já ganhou a salvação, porque foi Jesus que comprou para você, que ganhou para você. Agora, o que resta agora é discipulado, é seguir a Cristo em discipulado, em obediência, em compromisso com Ele, certo? Então, por favor, calcule, mas não retroceda. A Bíblia diz que aquele que retrocede, a alma dele, Deus falando, né? A minha alma não vai se alegrar, não vai se alegrar nessa pessoa. Você é daqueles que retrocedem? Você é daqueles que começa a seguir a Cristo, mas aí desiste porque passou pela primeira prova e você, não, é muito difícil, não tem não. Eu já vi muita gente assim. Teve uma senhora que começou a frequentar a nossa igreja, essa senhora já faleceu. Ela começou a frequentar a nossa igreja, e aí ela era muito pobre, morava de favor. E a pessoa, a família que emprestava a casa a ela, soube que ela estava vindo para a igreja. Chegou para ela e disse assim, se você não deixar essa igreja, a gente vai te expulsar da nossa casa. Imediatamente ela deixou de vir para a igreja, porque ela escolheu a casa. Você percebe como tem gente que realmente não quer pagar o preço, não quer renunciar à própria vida, não quer passar por uma prova. Isso é uma prova violenta. Você é crente suficientemente para passar pelas provas e permanecer firme na presença do Senhor? Então vamos continuar aqui. Certifique-se do custo da obra e tenha certeza de que você tem dinheiro suficiente antes de construir. Outro exemplo é o da guerra. Antes de partir para a guerra, verifique se o seu exército é forte o suficiente para vencer o inimigo. Quando as pessoas iniciam um discipulado sem avaliar os custos, muitas se desviam
e perecem pelo caminho. Portanto, o Senhor Jesus conta outra parábola, diz assim, olha, vai lá o rei para a guerra, chama o general, chama o exército, e ele não conta, não se certifica de quantas pessoas, quantos guerreiros ele tem, e de quantos guerreiros o outro exército tem. E vai sem contar, vai sem verificar, e aí, quando chega na guerra, perde a batalha. Por quê? Porque não calculou, porque não contou, não teve certeza de que o exército dele era compatível, tinha homem suficiente para lutar contra o outro exército. É claro que isso aqui é uma ilustração para dizer que o discipulado exige contagem, exige realmente esta calculadora, né? Calcular se vale a pena ou não seguir a Cristo. E aí um dia os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que é que a gente vai ganhar com isso? Jesus olha para eles e diz assim, olha, eu quero dizer para vocês que qualquer um que deixou pai, mãe, mulher, filho, filha, irmão, riqueza, bens, e que me seguiram, eu quero dizer que essa pessoa ou essas pessoas vão receber 100 vezes mais e a vida eterna, com tribulação, com provação. Lembra desse texto? O que Jesus quis dizer é o seguinte, não é que ele está mandando a gente separar da família, o que ele está dizendo é o seguinte, é que seguir a ele tem um custo, tem um sofrimento. Se porventura você é perseguido dentro de casa, você vai continuar sendo crente a si mesmo. A mulher se casou com um muçulmano, e o muçulmano começou a persegui-la, e para ela abandonar Jesus, e ela disse que não ia abandonar Jesus. E ele botou ela para fora de casa com um filhinho, acredite. E ela disse, eu prefiro sair de casa com meu filhinho do que abandonar Jesus. Então, amados irmãos, que isso não aconteça conosco. Mas se porventura vier a acontecer, nós temos que escolher Jesus. Temos que escolher seguir a Jesus de todo o nosso coração. Segundo lugar, a decisão de renunciar a si mesmo. A si mesmo se negue, disse o Senhor. Negar-se a si mesmo significa renunciar ao eu, numa atitude de autonegação. É abrir mão da sua vontade pessoal e sujeitar-se totalmente à vontade de Deus. Tem vários textos aí, a palavra de Deus, sobre isso. É renunciar à sua justiça pessoal, às suas opiniões contrárias à Bíblia e à sua amizade com o mundo. É negar-se a si mesmo, é abrir mão dos seus planos para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ninguém pode ser discípulo de Jesus se não renunciar a tudo que tem, que toma, a tudo que toma o lugar de Deus em sua vida. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, disse o Senhor Jesus. Eu vou ler um texto, Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Vou ler, viu? Filipenses 3:8 diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, Paulo disse que ele era rico, ele era poderoso, ele era famoso, e era mesmo. Provavelmente o mais erudito líder, entre os líderes dos judeus, provavelmente o mais rico, provavelmente o mais influente. Ele era fariseu, e um fariseu era uma pessoa muito importante naquela sociedade. E acredite, ele deixou tudo, literalmente tudo, ele considerou tudo que tinha como refúgio, como esterco, como cocô de boi. Isso aqui que eu tenho, essa riqueza que eu tenho, essa fama que eu tenho, não passa de cocô de boi, esterco. Eu prefiro Cristo. Por que que ele
disse isso, porque se ele continuasse com o que tinha, com o que era, Cristo não o aceitaria. Ele precisaria renunciar tudo para ser discípulo de Jesus. E tem gente hoje que não tem nada e mesmo assim não quer deixar o que tem, ou nada que tem, por amor a Cristo. Acredita nisso? Nós precisamos, de todo o nosso coração, precisamos renunciar à nossa vida, precisamos renunciar a nós mesmos, como Paulo fez, se quisermos de fato que Cristo nos aceite como seus discípulos. Terceiro lugar, decisão de tomar a sua cruz. Tome sua cruz. Tomar a sua cruz diariamente é o sofrimento que resulta na sua união com Cristo. É a morte do eu. Hernandes Dias Lopes diz, essa cruz não é uma doença, um inimigo, uma fraqueza, uma dor, um filho rebelde, um casamento infeliz. Essa cruz fala da nossa disposição de morrer, disposição de morrer para nós mesmos, para os prazeres e deleites. É considerar-se morto para o pecado e andar com um atestado de óbito no bolso. Tem gente que pensa, quando Jesus fala, tem que tomar a cruz e me seguir, tem gente que pensa que é, por exemplo, uma doença que tem. A pessoa é doente e acha que essa é a cruz. Não, não é não. Ou tem gente que pensa que a cruz que Jesus manda tomar é um filho, por exemplo, que é rebelde. Ou então, sei lá, um marido alcoólatra. Ou então qualquer coisa dessa vida. Não, não é isso não que Jesus está falando. Isso é comum, até o ímpio lá fora tem essas coisas, tem essas cruzes, né? Se é que a gente pode chamar de cruz. A cruz que Jesus manda tomar e carregar é renunciar à própria vida no sentido espiritual. É abandonar os deuses. É abandonar os conceitos religiosos. É assumir a Cristo como Ele quer que nós o assumamos. É segui-lo de todo o nosso coração, independentemente das coisas físicas pelas quais nós passamos nesta vida. Então, tomar a cruz e seguir a Jesus. Tomar a cruz é uma exigência universal para qualquer discípulo de Jesus. Tomar a cruz é algo permanentemente para o resto da vida, o que requer perseverança. Tomar a cruz é algo diário, penoso e mortal. Torna-se uma opção intencional de preferir e fazer a vontade de Deus diariamente. Quarto e último lugar, decisão de seguir a Jesus. Ele diz, siga-me. Após renunciar à sua vontade e tomar a sua cruz, o discípulo olha para Jesus e o segue. Trata-se de um desafio diário de viver com Cristo, de viver como Cristo viveu. Ser discípulo é seguir pessoalmente a Jesus, caminhando nas suas pegadas, como disse Pedro, e obedecendo às suas ordens. Seguir a Cristo é imitá-lo, é fazer o que ele fazia em nosso lugar, é amar o que ele ama, é aborrecer o que ele aborrece, é viver a vida na sua perspectiva. Esse é um pensamento de Hernandes Dias Lopes. 1 de Pedro 2:21 diz assim, 1 de Pedro 2:21, eu vou ler e você vai acompanhar a leitura que farei agora. 1 de Pedro 2:21 diz assim, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Existe um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? A ideia, ainda que o livro não seja totalmente conservador, mas a ideia é, isto aqui que eu vou fazer, será que Jesus faria? É correto o que eu vou fazer? O que eu estou pensando, Jesus pensaria? A maneira como eu estou agindo, falando, é realmente a maneira como Jesus faria? Então, Pedro está dizendo que nós devemos seguir os passos de Cristo. E seguir os passos de Cristo passa pela palavra de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pegue a Bíblia, leia e procure descobrir. A Bíblia diz que a vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida.
nós nos separarmos para Ele, nós nos consagrarmos para Ele, nós nos separarmos para a glória dEle. Foi para isso que nós fomos criados. Então, amados irmãos, vamos passar para o final do nosso estudo, as vantagens de ser um discípulo. Jesus aponta 3 vantagens para alguém que decide ser discípulo. Essas vantagens são estabelecidas pelo contraste entre os valores deste mundo e os valores de Deus. Primeiro lugar, primeira vantagem. Você sabe qual é as vantagens? Porque a gente às vezes fica dizendo que tem luta, provação. De fato tem, mas tem vantagem. Como tem? A maior vantagem é ir para o céu, né? Mesmo que a gente sofra problemas. Quais são as vantagens de acordo com a concepção aqui do autor? Primeiro, vida eterna. Você tem a vida eterna. Você vai trocar a vida eterna pelas poucas lutas, provações que você tem aqui na vida, neste mundo? Eu não quero ir para o céu, eu prefiro ter saúde aqui, eu prefiro não ser perseguido aqui, mesmo que eu não vá para o céu. Isso é uma loucura, uma besteira que a pessoa está falando. Nós temos sim que renunciar à própria vida, mas nós vamos ganhar a vida eterna. Para a sociedade sem Deus, renunciar ao pecado e seguir a Cristo é perda de tempo, é perder a vida. Não é isso? O que é que as pessoas dizem? Você está perdendo tempo, rapaz. Vamos para a curtição, vamos para o bar, vamos para a festa, vamos para a bebedeira, ou então vamos para a idolatria e assim por diante. Não é isso que o mundo acha por aí? Eles dizem que a gente está perdendo tempo. Será mesmo? Mas, segundo a Bíblia, quem abre mão da sua vida e dos seus projetos pessoais por causa do seu amor por Jesus e pelo Evangelho, faz o maior de todos os investimentos e é recompensado com a vida eterna. Quem vive para si, perde-se, mas quem vive para Jesus e para o Evangelho é salvo. A vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela possui. Por que a maioria esmagadora das pessoas não quer vir para Jesus? Porque elas amam o dinheiro. Tanto eu me refiro aos ricos e aos pobres também. Tem gente pobre que ama dinheiro também, viu? Tem gente pobre que ama dinheiro, quer ficar rico, quer ficar milionário, famoso e assim por diante. E por isso não pode ser cristão, não pode seguir a Cristo. Ou então um rico, já imaginou eu seguir a Cristo? E a minha riqueza, como é que vai ficar? E aí a palavra de Deus diz que quem quer ficar rico cai em muitas ciladas. E Jesus falou que aquele que quiser vir por mim, negue-se a si mesmo. Então, ou Cristo ou a riqueza. O próprio Jesus falou, ou Cristo ou a riqueza. Você não pode ter as duas coisas. Vamos ler um texto bíblico? Lucas 12:15. Lucas 12:15. Eu vou ler o texto e você vai acompanhar, viu? Lucas 12:15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Portanto, a nossa vida não consiste na quantidade de bens que possuímos, mas consiste no fato de nós amarmos o Senhor e seguirmos o Senhor. Agora tem um outro texto também muito importante, que é Marcos 8. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, Marcos 8:35. Olha como diz lá, Marcos 8:35. Eu vou ler e você vai apenas acompanhar. 35 e 36. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse o Senhor Jesus Cristo. O sujeito quer abraçar o mundo e vai para o inferno. Já viu aquele tipo de gente que só investe na vida dele, nos bens materiais, não investe em nada no reino de Deus? É infiel para Jesus, é infiel na presença de Deus, é uma pessoa avarenta, segura, fecha a mão, não tem como ele ser leal, fiel ao Senhor. É aquele tipo de gente que só quer, venha a nós, vosso reino nada. Amado irmão, eu não sei se isso é discípulo de Jesus, não.
vamos entender piamente, porque Jesus falou claramente aqui, dizendo que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A gente não trouxe nada para esse mundo. Alguém trouxe alguma coisa? Não. E nós não vamos levar nada deste mundo. Alguém vai levar uma agulha que seja? Não. Portanto, sejamos fiéis, sejamos leais, comprometidos com o reino de Deus. Vamos investir na obra, no reino de Deus. Riqueza eterna é outro benefício, outra vantagem de ser um discípulo de Jesus. O dinheiro é um Deus, um D minúsculo, deste mundo. É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males nesta vida, que está lá em 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, eu vou ler para você, você vai acompanhar, 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 9, diz assim, 9 e 10, ora, os que querem ficar ricos, caem